Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de arquitetura com Flutter. Na aula de hoje, finalmente a gente vai começar a aplicar um pouquinho da nossa prática no dia a dia, ok? Então o que a gente vai fazer agora, David? A gente vai pegar o nosso projeto de Movie App, esse que está aqui na tela, que a gente criou lá no curso de Introdução a Flutter. Então tem uma playlist aqui no canal de Flutter básico. Nessa playlist eu demonstro como consumir APIs, como consumir modelos, como criar uma série ali de padrões também. E no final a gente tem um app totalmente funcional, feito totalmente em Flutter, ok? E na playlist, nessa mesma playlist de arquitetura, as primeiras aulas eu abordei Clean Architecture. Eu peguei apliquei Clean Architecture passo a passo, ok? Então tá aqui no canal e no final peguei o projeto com Clean Architecture e refatorei para micro. E eu vou mostrar para vocês passo a passo do que eu fiz e como eu pensei para refatorar isso, ok? E também vou explicar quais que foram aqui o fio condutor que me fez tomar as escolhas que eu tive, beleza? Então é muito importante realmente a gente entender quando e como eu aplico. Lembrando, micro frontends é somente uma das inúmeras possibilidades de arquitetura que a gente tem. É legal conhecer, porém micro frontends não é uma bala de prata. Isso não resolve todos os problemas, muito pelo contrário. Se mal aplicado, ele vai te trazer muitos problemas, vai te trazer uma dor de cabeça muito grande. É uma solução complexa, é difícil. Esse projeto aqui, nessa aula eu vou mostrar só como que eu fiz a refatoração, vou mostrar passo a passo, então fiquem tranquilos. Um detalhe muito importante, já subi esse código sem o Clean Architecture, sem o Micro Frontends lá no meu GitHub. Na sequência dessa aula, assim que eu terminar, eu vou subir esse refatorado com micro frontends. Mas antes de mais nada, vamos correr aqui para o Draw. Eu vou mostrar para vocês, então, como que eu resolvi fazer essa refatoração. Vou só abrir aqui o meu GitHub para mostrar para vocês onde está o repositório. github.com/davidwilliam, ok? Esse é meu repositório oficial, vocês vão ver aqui que eu tenho vários projetos públicos que vocês podem vir pegar como referência, ok? Então, o último projeto que eu subi é o Movie App, ó. Faz poucas horas que eu subi ele. Então, várias pessoas me pediram. Eu não gostaria, a princípio, de subir esse app, porque a proposta não é que vocês copiem. Por favor, aqui essas aulas são muito mais conceituais do que técnicas de fato. O que eu quero passar para vocês é o conceito, mostrar o porquê de cada coisa, beleza? Então aqui, ó, nesse momento, na master, eu vou criar uma tagzinha logo na sequência. Eu tenho a origem como o código estava feito. Vou abrir ele aqui pelo GitHub, só para dar a visão para vocês. Então, para quem não se recorda, nosso projeto ele tinha uma classe main, onde ele fazia a inicialização aqui na linha 7, ó, do nosso container de injeção de dependência. A gente está utilizando o Gerrit por enquanto. E logo em seguida eu tenho a homepage que eu inicializo o app. Beleza? Simples, simples, simples. Eu tenho um core layer e eu tenho minha feature que se chama move. O meu core layer, basicamente, deixa ele terminar de carregar. Ele tem configurações de injeção, ele tem o utils bem simples, e ele tem a service, e a service é o importante para a gente nesse momento. Ele tem um HTTP service, que é o contrato que disponibiliza um GET. Como nesse projeto eu só preciso de um GET, eu não preciso de post, de put, de delete, eu só deixei exposto o GET. Dessa forma, eu deixo tudo o restante, put, post, delete, encapsulado dentro do da minha API que está provendo conexões. Aqui no caso o DIL, ok? E logo na sequência eu tenho então no formato do Clean Architecture, dentro da minha feature, a minha feature se chama Move, o seguinte, a arquitetura de folders. Presentation, Domain, Data. Então o domain é todo o nosso código, nossas regras de domínio, nossas regras de negócio. Data é a camada que trata dados, então é a camada que vai ter os data sources, os repositórios, tem os DTOs,
E eu tenho a camada de apresentação, que é a camada que vai então mostrar minhas pages, meus widgets, meus componentes, meu controller. Meu controller ele trabalha como um orquestrador, ele chama vários use cases. Use cases são regras de negócios que estão representadas dentro do domínio, ok? É basicamente essa a estrutura que o meu projeto se encontrava com o Clean Architecture. E como eu resolvi evoluir isso aqui para micro frontends? A primeira pergunta que a gente tem que fazer quando vai evoluir um projeto para micro frontends, um projeto existente, tá? Então aqui eu estou partindo que o nosso projeto ele já é existente, ele já existe. Qual que vai ser? Quantas equipes vão trabalhar? Aqui eu estou assumindo que vão ser poucas equipes. Eu entendo que a evolução natural do monolito, então o monolito ele é o projeto onde ele nasce e todo o código-fonte do mesmo projeto está em um único repositório. Aqui no caso, o meu repositório, ok? Todo o projeto está aqui dentro. Isso é um grande monolito, está tudo junto dentro da lib, ok? Então tudo isso aqui junto forma um monolito. Eu acredito que a evolução natural é um monorepo. Então eu tenho aqui steps, monolito, monorepo, multirepo. O monorepo é um único repositório, porém cada feature, aqui ó, cada feature, aqui eu só tenho a move, mas já a gente vai ter mais, eu vou criar em repositórios diferentes dentro desse mesmo, ok? Ele é monorepo, porém ele tem várias features internamente separadas logicamente através de uma estrutura de folders, beleza? E o multirepo, eu tenho esse exemplo também aqui no meu GitHub, tem uma aula no canal lá de Flutter avançado que eu falo disso. E o multirepo eu quebro em vários repositórios e cada repositório tem uma pequena parte do meu projeto. Então, como que eu arquiteturei isso aqui pra gente? Vou desenhar de uma forma bem rápida aqui, bem esdrúxula, então, por favor, não fiquem bravos com a forma que vai ficar. Vou falar que esse aqui é o nosso app existente. Isso é importante, ok? Então, eu já tenho o app que existe. Pense que hoje é como se ele fosse tudo isso aqui, ó. Todo o contexto fosse meu app. Eu quero, e aqui atrás é o meu repositório de código, ok? Eu quero agora que o meu app existente é onde vai fazer a build do app, com toda certeza. Só que eu quero fazer mais alguns detalhes. Então, eu vou ter uma separação. Deixa eu pegar um outro cara aqui. Pode ser esse cara aqui. Eu vou ter uma separação dentro do meu repositório que eu vou chamar de packages, ok? Então, esse cara aqui, ó, eu vou até mudar a cor dele. Vamos colocar esse amarelinho. É onde vai ficar os meus packages. E eu vou ter 3 tipos de packages. Lembrando, os nossos micro apps a gente já estudou. Então, eu tenho o base app, no caso é o app existente, ok? Tenho o microcore, vai ser um tipo, então, de package. Eu tenho o microcommons, são vários tipos de commons, é aquilo que é compartilhado por toda a aplicação. E eu tenho os micro apps, que são as pequenas caixinhas e cada um é uma feature, ok? Então, eu vou ter aqui esses 3 modelos, deixa eu colocar eles aqui pra gente. Vou ter o core, vou ter na sequência os micro apps e tenho mais um aqui que é as commons, ok? Então eu vou ter dentro dessa minha estrutura de package esses 3 folders separando. Dentro de core eu vou ter nosso microcore, dentro de microapp eu vou ter as nossas features, e dentro de commons eu vou ter os nossos commons. E isso está tudo dentro de um único repositório, ok? E a partir daqui eu consigo segregar e fazer a primeira evolução para trabalhar com micro frontends, beleza? Vamos ver isso na prática. Então voltamos aqui para o nosso projeto, ok? Vou fechar um pouco o terminal. Vou parar aqui o projeto, ó. Ele está rodando aqui bonitinho para vocês, tá? Depois vocês podem explorar à vontade esse projeto. Ele tem várias animações, então ele é um projeto bem bacana. Vou parar. Vou até matar o emulador que eu não preciso mais dele.
Vai lá, emulador, fecha. Enfim, deixa eu dar um zoom aqui no VS Code. Acho que tá legal. Então vamos lá, David. Como que ele ficou arquiteturado? Primeira coisa que a gente vai ver. O nosso lib, ó. Dentro de lib, eu só tenho a main, que é onde inicializa o meu app, ok? Então, a main do MovieApp agora, ele é o entry point, a porta de entrada, ok? Para inicializar e fazer a subida do meu app, para gerar uma APK e tudo mais. É a partir dessa main aqui que toda a mágica vai acontecer. Vamos com calma que já a gente volta na main. Eu criei então um folder, lembra que a gente tinha aqui, ó, esse layer em amarelo, esse fundo em amarelo, eu chamei ele de packages. Essa é a pasta aqui, ó, packages. Vim aqui, nova pasta, packages, criei essa pastinha pra gente. E dentro de packages, ó, eu tenho 3 tipos de pastas também. Eu tenho core, microapps e commons. Core, microapps e commons, beleza? Então essa é a nossa base principal de um monorepo com micro frontends. Aqui, o nosso primeiro cara e o mais importante, abrindo o core, eu tenho um microcore dentro dele. O microcore, como que eu criei? Vou abrir um terminal para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho o histórico dos comandos fácil que eu fui executando. Boa, tenho aqui. Então vamos lá. Aqui foi onde eu comecei, ó. Eu entrei dentro da pastinha Move, Packages, ok? Core. Aqui dentro dessa pasta, executei o seguinte comando, flutter create, template de package, ok? Lembra que eu estou criando um package. Ele é um microcore. Ele criou o projeto aqui para mim, ó. Falou, criou bonitinho aqui dentro. Eu removi algumas coisas que eram lixo, que eu não precisava, ok? Logo em seguida, voltei para trás, entrei em Commons, ó. Package, agora eu estou em Commons e criei aqui o Dependencies. Então, aqui em Commons, eu tenho o Dependencies, criei ele, criou. Voltei para trás, entrei dentro de microapps agora e criei o Move, é o nosso primeiro microapp, ok? Ele criou aqui também. Logo em seguida, eu dei um ls, então, dentro de Moves, só para ver o que tinha ali dentro, ó. Ele me mostrou e basicamente foi isso que aconteceu. Vou fechar aqui o terminal. Então, esses foram os comandos e foi a sequência que eu utilizei para criar os projetos. Basicamente, é um flutter create, template de package e o nome do meu package. E a gente utiliza essa separação de folders para organização do projeto. Lembrando que o monorepo, a gente assume que poucos times vão trabalhar e cada time vai trabalhar no seu microapp aqui dentro. Ele não vai vir e não vai ficar mexendo e atualizando o restante da aplicação, porque tem pessoas e times específicos para trabalhar com o restante. Beleza? Então vamos começar aqui pelo core e na sequência a gente vai para o restante. Vamos começar pelo commons. Eu acho que o commons ele é o mais fácil da gente começar. O que acontecia? Se a gente olhar aqui, ó, o nosso pub spec, que está no GitHub, eu tenho várias dependências aqui dentro do DIU, o Lore, do Cache Network Image e blá blá blá. Essas dependências, se eu deixar no pub spec principal da aplicação, que é esse aqui embaixo, o meu app vai conhecer coisas que ele não precisa conhecer. E se eu precisar ter uma versão, por exemplo, deixa eu pegar um package, se eu precisar o shared preference na minha main, e se eu precisar ter em outro package, eu vou ter que importar ele em 2 lugares. Então daí eu crio 2 pontos de manutenção se eu precisar fazer um upgrade do package, ok? Então a gente concentra o package em um único local e toda vez que eu precisar fazer uma manutenção, eu só tenho um ponto para fazer a manutenção. E aonde que é que eu concentrei? Aqui no Dependencies, ó, eu não tenho nada, ele é um projeto simples, eu nem preciso dessa lib aqui depois. Eu tenho aqui as dependencies aqui dentro. Adicionei as dependências aqui dentro, fiz um pubget no Dependencies, acabou. Ele já importa todas as dependências para o meu projeto em um único ponto. Isso é muito legal. E o que mais?
eu venho nos projetos que eu preciso das dependências e importo basicamente apontando para as dependências. Então daqui a pouco eu vou mostrar um projeto que aponta para essas dependências, ok? E o microcore? O microcore, criei ele aqui. O pubspec dele é um pubspec bem simples, ele não tem dependência nenhuma, ele está até com os comentários padrões, depois a gente pode limpar isso. Porém o arquivo lib dele tem 3 caras. Vamos olhar primeiro o microcore.dart. Então a minha library, microcore, a minha biblioteca, ok? Ela faz o export aqui de 3 .darts que a gente vai ver cada caso. E eu sempre gosto de, dentro da lib, ter uma pastinha chamada app. Entendo que toda vez que o usuário ou qualquer novo dev olha uma pastinha chamada app, rapidamente ele sabe o que está acontecendo ali dentro, ok? Então, dentro de app é onde está todo o meu aplicativo. E o que está fora de app são arquivos muitas vezes de export, de configuração. Aqui no caso é o export, a configuração da minha biblioteca. Dentro de app, a primeira coisa que a gente faz, vamos relembrar lá os slides, eu apresentei passo a passo, eu crio um microcore. O microcore utils aqui no caso, então ele faz o import do Flutter Widgets, que eu preciso de algumas coisas que é do Flutter. Eu crio uma Navigator Key, que é a minha chave para fazer navegação, ok? Ela é uma global key do tipo Navigator State, crio ela. E eu também crio um tipo personalizado. O typedef, ele é uma feature do Dart, ok? Aqui é do Dart, onde ele possibilita que a gente crie alias. O que isso é? Seria como se eu escrevesse toda essa função, retorna uma função que recebe build context, recebe um objeto e ela retorna um widget. Em vez de em todo lugar eu utilizar essa assinatura gigante, eu só chamo o widget builder args. Bem simples, isso é a mesma coisa que isso. Beleza? Então é somente uma classe útil para a gente. O próximo, cara, eu crio o meu contrato de microapp. Como o meu contrato de microapp funciona? Eu tenho o nome do meu microapp, eu tenho minhas rotas, olha o widget builder aqui dentro, ok? Está sendo importado aqui do utils. E eu tenho aqui uma função, isso aqui é novo, não estava nos slides, ok? Mas eu quis colocar porque eu acho que faz sentido nesse exemplo. Se no futuro a gente entender que isso está mais atrapalhando do que ajudando, a gente remove. É uma função que retorna void e ela é um get para injections register. Então é uma função que faz aqui o registro das nossas injeções, ok? O próximo, cara, é o contrato do Base App. Então, o contrato do Base App, ele é uma classe abstrata. Eu tenho aqui o get dos meus microapps. Então, quem implementar esse contrato vai ter que fornecer os microapps, vai ter que fornecer as rotas base, que são normalmente de quem utilizar esse contrato. Eu também tenho um mapa de final com todas as rotas. Eu tenho um método que ele faz o registro de rotas, ok? Então ele vai pegando a rota, entrando dentro de cada microapp a partir aqui do for, pegando as rotas e atribuindo aqui para dentro. Então esse objeto no final conhece todas as rotas da minha aplicação. Eu criei um novo método, esse também não estava nos slides, que ele basicamente ele faz um for em todos os microapps e executa daí aquela função de injection register. Então ele registra todas as injeções, ok? E eu tenho um método que faz a geração de rota para ele fazer o roteamento, a navegação da minha aplicação. Bem simples também, não vou entrar aqui nos detalhes, já expliquei lá nos slides. Então esse é o nosso microcore. Criei o microcore. O que a gente faz na sequência? Qual foi o passo que eu fiz? Fui lá na lib, fui no pubspec, né, primeiro, muito importante. Vim aqui, microcore. Vou fazer o import como se fosse uma dependência. Qual que é a diferença do import do pubdev, por exemplo? Aqui eu aponto o path local. Então, microcore, o path, packages, core, microcore. Como que eu sei que esse cara?
O meu PubSpec, ó, tá aqui na raiz do meu projeto. Ele vai para dentro. Então ele tem o package aqui do lado, então os dois estão do lado, por isso o package aqui, core, logo em seguida microcore. Coloquei dessa forma, o meu projeto já sabe importar tudo que está dentro do microcore. É como se fosse uma dependência do PubDev, ok? Realizo o PubGet na sequência e acabou. Venho aqui na minha classe main. Agora eu utilizo a herança múltipla para ter também, além de ser um stateless widget, agora eu também sou um base app, ok? E o que eu faço? Crio um construtor. Por quê? Porque esse construtor, essa primeira linha 9 e 10, vai ser executado, deixa eu aumentar um tico o zoom, aí. Vai ser executado assim que o meu MyApp for criado pela primeira vez. Quando ele é criado? Quando minha função main executa o runApp do Flutter e ele inicializa o MyApp. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é registrar as injeções e registrar as rotas. Esses dois métodos, ó, ficam aqui dentro do base app que está lá no nosso core. Ó, registra as injeções e o de registro das rotas. Beleza? O nosso Material App agora, ele tem duas configurações. A Navigator Key, essa Navigator Key, ó, tá lá dentro da nossa Core Utils, aquele cara que a gente criou. Eu tenho também a partir do Super um Generated Route, que é esse método aqui embaixo, que é quem sabe gerar as rotas para fazer a navegação. E eu tenho a rota inicial, que é a home. Quem é a home? Ela fica lá dentro do microapp de movies, ok? Depois a gente muda até esse cara aqui. Aqui eu tenho que fazer daí obrigatoriamente o override do base routes. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, vem aqui do contrato, lá em cima do base app, ó. Então, vem desse base routes. E eu também tenho que fazer o override das rotas, porque nenhum deles eu inicializei. Então, ó, faço o override dos dois. Não tenho rotas, então eu deixo um mapa vazio. Ele é um mapa, ok? Então, abro e fecho chaves. E aqui na minha lista de microapps, eu já incluí o microapp do Move Resolver. Já eu vou mostrar para vocês como que esse cara aqui foi criado, ok? Mas basicamente ele é um tipo de microapp, por isso aqui é uma lista de microapps. Então, toda vez que eu criar um novo microapp aqui dentro de microapps, eu vou vir aqui e vou incluir o meu microapp novo aqui. A gente vai ver isso, esse projeto vai ficar bem grande, a gente vai aplicar Firebase nele, login, vai ter muitas features, então ele vai crescer bem. Vamos seguir. Então, a gente já viu como importar ali. Vamos ver agora como que eu fiz o refactory do microapp de fato. Então, eu criei aqui a minha Move. Vamos voltar aqui para o projeto. O que eu fiz foi muito simples. Entrei dentro da lib do meu projeto, selecionei Core e Feature Move, Ctrl X, recortei eles daqui e colei aqui dentro da lib, dentro de app. Só colei. Eu não mexi em mais nada do código. Ó. Se a gente olhar aqui, ó, vocês vão ver que sumiu tudo da onde estava e apareceu tudo lá embaixo. Então, eu só movi de pasta, não tem segredo para isso. Aí ele reclamou para mim dos imports, porque antes vinha de um determinado package e agora vem de outro. Só arrumei os imports, beleza? Então, vamos ver. Ó. Aqui eu tenho toda a parte do DIO, implementação, a partir do nosso contrato. Essa aqui foi a parte que mudou, ok? O import do package que agora está vindo. Vamos lá. A minha feature de Move está aqui dentro. Não precisava mais dela em teoria. Vai ter casos que eu posso ter mais de uma feature? Tem. Alguém no último vídeo me perguntou a respeito do login. David, quando eu estou criando o microapp de login? Aí eu respondi a seguinte coisa, porque a pessoa me questionou se ele podia ter a página de login e a página de recuperação de senha, se faria sentido estar no microapp de login. Falei que sim, pelo seguinte motivo, eu entendo que o login é uma grande de uma feature e tanto a página de login e a de recuperar senha são requisitos da minha grande feature de login. Todas elas fazem parte desse meu caso de uso login, ok?
Então, por isso eu entendo que fazem parte daquele microapp. Porém, claro, login não pode estar junto com o produto. Ambos não têm nada a ver. São contextos de produtos diferentes, ok? Então, os meus microapps sempre vão ser separados por contextos. Porém, eles podem ter mais de uma feature dentro. Isso é bem legal, esse feeling. Isso aqui a gente vai pegar no dia a dia e vai variar muito de projeto para projeto. Não tem aqui não tem uma regra certinha de como deve ser. A arquitetura é justamente isso, não tem nada exato. Tudo vai depender do que a gente está fazendo, ok? Por isso que a arquitetura não é uma disciplina tão simples, por isso que a gente não copia a arquitetura, a gente aprende a aplicar as técnicas. Então, copiei o nosso microcore aqui para dentro. Não vou entrar em detalhes de implementação dele, porque não faz sentido aqui. A única coisa que eu vou mostrar para vocês é que eu tenho um container aqui, um inject.dart, que ele tem uma classe estática, né, que volta void e se chama initialize. O que essa classe faz? Utilizando o getIt para injeção de dependência, esse cara é um singleton, ou seja, a gente sabe que o singleton ocupa uma posição na memória e essa posição sempre vai ser mantida. De qualquer lugar da minha aplicação que eu chamar esse singleton, eu vou estar acessando a mesma posição na memória, ok? Isso é muito importante. Tenho todos os registros aqui embaixo. Também não vou entrar em detalhes, isso aqui já está aqui no canal, pode procurar nas aulas anteriores. E o que eu criei aqui, como que de fato isso vira um microapp? Eu preciso satisfazer o meu contrato. O meu contrato está aqui, ó, implementação do microapp. Por que eu estou implementando o microapp? O microapp era uma classe totalmente abstrata, onde nada aqui foi implementado. Então eu tenho que implementar tudo daqui. A primeira coisa é o nome, então, do meu microapp. Apontei aqui, microapp login, ok? A segunda, as minhas rotas. Então, a minha primeira rota é para /home. É por isso, ó, que aqui no main do nosso app, ó, eu aponto para /home. Mas depois a gente vai deixar isso aqui de uma forma um pouco mais inteligente até. Ele aponta para minha homepage. E eu tenho aqui, então, a minha função, que é de registro da minha rota, que ela aponta lá para o meu inject, para aquela minha função de initialize, ok? É assim que eu registro também as minhas rotas, as minhas injeções de dependências e rotas. Então, esse é o contrato do microapp. Criei esse cara, venho aqui em Move, pego a library de Move e faço o export desse cara. Vou lá no nosso PubSpec, agora do Bank, lá no PubSpec do nosso Base App, importo o Move, ó, o nosso novo microapp aqui dentro, e agora eu posso vir na main e adicionar o resolver dele. Lembrando que o resolver é o contrato de microapp. Ele vai importar aqui, ó, a partir de Move para mim, da library, e vai ter esse cara disponível. Assim, quando eu inicializar o app, ele já vai registrar, porque esse cara aqui tem o contrato, que ele registra tudo aqui, tanto as rotas quanto as injeções, e meu app vai funcionar perfeitamente, ok? Então, espero não ter sido rápido e afobado para explicar para vocês. Eu não quis codar com vocês porque eu entendo que era um processo muito moroso. Eu ia escrever muito código, ia copiar e colar muito código que não tinha necessidade. Achei que era muito mais válido pegar aqui, explicar passo a passo, super detalhado do que eu fiz, ok? Então, para essa aula, entendo que era isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito do monorepo, por que eu optei em fazer um monorepo e não um multirepo, por que eu separei dessas formas aqui, podem me pingar lá no LinkedIn que depois eu ajudo, não tenho segredo. Se num próximo momento a gente entender que o monorepo não atende mais a gente, ou seja, minhas equipes agora, eu tinha 2 equipes trabalhando nesse monorepo, minhas equipes dobraram, são 4. 4 ainda trabalham, mas está gargalando, dobrou de novo, agora eu tenho 8 equipes, esse projeto vai ser impossível de 8 equipes trabalharem. Aí eu vou falar, pô, como eu quebro isso agora em um multirepo? É muito simples, crio novos repositórios, copio e colo esses packages que estão aqui dentro, ó,
só copiar e colar, porque eles já estão totalmente segregados, eles não têm dependências entre si, a não ser através do import do PubSpec, das commons e das core, mas microapps nunca se conhecem, ok? Isso é importante, microapps nunca se conhecem. Jogo para projetos separados, então jogo para o GitHub, Bitbucket, GitLab, não importa onde eu versiono, e só importo agora, em vez de utilizar o path local, eu utilizo a partir da tag de Git, ok? Simples, 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 tudo continua funcionando perfeitamente e agora é separado em multi-repos. Dependendo como andar essas aulas, eu vou aplicar isso na prática para vocês verem, daí a gente faz junto. Qual que é o futuro dessas aulas, David? Então, agora que a gente aprendeu um pouquinho disso, eu vou estar trazendo alguns conceitos novos. Então, eu vou criar um novo microapp na próxima aula. Depois eu vou trazer, então, como que a gente vai colocar coisas do Firebase, como push notification, como o banco do Firebase e N outras funcionalidades. Vamos explorar tudo ali que o Firebase tem, remote config e tudo mais. Vou trazer as boas práticas, a forma correta que a gente tem que trabalhar com isso. Vejo muita gente trazendo esse conteúdo, mas não mostra aí boas práticas de como aplicar. Não é só aplicar, a gente tem que saber como aplicar da forma eficiente, da forma correta, ok? Sempre pingo muito nessa tecla. O nosso projeto não está 100% fechado, cabe muita melhoria ainda, isso vai ocorrer no decorrer das aulas, ok? Então, para essa aula era isso, pessoal. Qualquer dúvida, podem me chamar. Vai estar versionado isso aqui lá no GitHub, tá? Já já vocês vão encontrar aqui. Provavelmente não vai estar na master ou vai estar na tag 1, tag 2, a gente vai ver. Acho que isso aqui eu vou deixar numa tag 1 e esse código aqui numa tag versão 2, ok? A gente vai vendo. Qualquer dúvida, me chamem. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou e é nóis.